A gente ouve dizer sobre o mundo, né, que nós estamos, mundo de provas e expiações. E esse grau evolutivo que nós estamos é caracterizado por esse tipo de terapêutica, podemos dizer assim, onde teremos provas, expiações, dificuldades, dores. Existem mundos primitivos e existem mundos mais avançados, onde não é necessário mais o sofrimento. Muitas vezes nós temos um olhar errôneo, equivocado, acreditando que Deus nos pune. Então aquela enfermidade, aquela dificuldade que nos encontra enquanto encarnado, como se Deus estivesse ali a nos punir. Mas a doutrina espírita vem nos explicar, nos ensinar que não é desse modo. Nada acontece sem a permissão divina. Porém, ela é perfeita e equilibrada. São leis de amor. Então nós vamos compreendendo que existe ação e reação. Todo efeito vem de uma causa. E ouvimos dizer que antes de encarnarmos, nós escolhemos aquelas provas, aquelas dificuldades, aquilo que iremos passar enquanto estivermos na nossa jornada. Mas de prontidão, logo pensamos, se eu pudesse, eu não acredito que eu possa escolher. Se eu tivesse escolhido, eu não ia escolher ter tanta dificuldade financeira. Alguns essa é a prova. Outros a enfermidade e tantas outras dificuldades. Mas essa é a nossa visão limitada de encarnado. O espírito desencarnado, na erraticidade, estando no plano espiritual, ele já consegue entrever a verdadeira alegria, que é a alegria da paz de consciência, a alegria de cumprir o nosso dever, e não aquelas ilusões de alegrias efêmeras, que são essas alegrias que nós temos quanto encarnado, que é aquelas que nos tocam o nosso sentido mais grosseiro. É como se uma criança, ou qualquer um de nós, que estivermos passando por uma dor, uma doença, e vamos ao médico. Chegamos lá no médico, no hospital, de frente com o doutor. Ele diz assim, eu tenho 2 modos de curar, de eliminar essa dor. Tem um comprimido, que vai ser sem dor e dificuldade, você vai ingerir, e de 5 a 10 horas vai passar a sua dor. Ou você pode receber um intravenoso, uma injeção, que vai direto para a corrente sanguínea e em alguns minutos você está bom. A maioria de nós vai escolher a injeção para que a gente fique bom o quanto antes, ainda que tenha um processo doloroso. Assim, nós agimos quando estamos fora da matéria, no plano espiritual. Nós compreendemos a eficácia do sofrimento, da dor. E nós não pedimos aos benfeitores espirituais, nós imploramos para reencarnar e vir com aquelas dificuldades, aquelas provas. Mas os nossos benfeitores, conhecendo a nossa fragilidade, muitas vezes diminui a carga do nosso pedido, para que a gente avance pouco a pouco. Mas, ansiosos para alçar grandes voos, para a espiritualidade maior, queremos logo quitar nossos débitos, se podemos dizer assim, de uma só vez.
Mas muitas vezes, quando a cobrança é demais, quando a prova é muito grande, nós sucumbimos. Prova da riqueza e da pobreza. Se a gente pensar como encarnado aqui, quantos, né, quando tem a virada do ano, a mega da virada, as filas das lotéricas ficam cheias, desejosos de ganhar o prêmio, acreditando que com o valor do prêmio, todos os problemas desaparecerão. Triste ilusão, pois os benfeitores espirituais nos dizem que a prova da riqueza é muito mais difícil, porque abre um leque de facilidades e é necessário um controle, uma vigilância muito maior do que o da pobreza, onde ali nós temos que suportar com fé, resignação, renúncia e sem revolta com Deus. Temos também as enfermidades e tantas outras provas que nos afetam. A expiação já é o efeito da causa. É aquilo que nós cometemos de equívoco, de erros, e temos que expiar. É uma plantação em que semeamos uma má semente, mas obrigatoriamente vamos ter que colher. A prova é quando nós mesmos desejamos nos testar. Então, no plano espiritual, nós vamos ver se a gente já venceu aquela má tendência. Então, aquele que, por exemplo, teve uma existência de muito poder, de mando, e falhou, cometeu atitudes, determinou ordens que causou muito mal à sociedade. Em outra existência, ele vai ter que vir expiar, ficar do outro lado, sentir aquilo que ele fez com que os outros sentissem. A tirania dos poderosos. Desencarnou, voltou ao plano espiritual, já expiou, já não tem mais o remorso, quitou aquela dívida, digamos assim. Mas no seu íntimo, ele próprio quer se provar e pede para os benfeitores espirituais, para os coordenadores dos planos reencarnatórios, para que venha novamente numa posição de mando, para que dessa vez faça boas escolhas. Então, uma explicação simples para a gente compreender um pouco essa diferença de prova e de expiação. Agora, nem todos de nós estamos maduros espiritualmente a ponto de saber escolher, fazer essa escolha. No mundo espiritual, com nossos benfeitores. Somos ali como crianças. Porém, ninguém é desamparado. A espiritualidade, sabendo das nossas necessidades, nos auxilia e reencarnamos da melhor maneira possível. É como se acordássemos ali uma criança, um filho, para ir para a escola e deixássemos que ele escolhesse. Filho, você quer ir para a escola hoje? Bem naquele dia de chuva, frio, embaixo do cobertor, a criança não vai saber fazer uma boa escolha. Certamente que nós temos que escolher por ela. Assim é no mundo espiritual. Conforme vamos atingindo graus de evolução, vamos progredindo, os benfeitores vão nos auxiliando para que a gente faça boas escolhas e planos reencarnatórios. O Divaldo Franco nos conta um caso bem interessante. Tinha uma colega dele, uma conhecida, que ele conhecia ela há muitos anos. E ela chegou para ele e se queixou. Divaldo, eu estou sofrendo muito no meu casamento. Está sendo muito terrível
conviver com meu marido. Ele é um tirano no lar. Eu sofro muitas dificuldades. Ele tem problema com bebida. E ela foi ali, destilando ali a sua queixa, e o Divaldo ouvindo. Então ela pergunta: o que eu fiz na outra vida para merecer isso? Essa prova. O que eu fiz na outra existência? Mas já que ela perguntou, o Divaldo foi sincero e conhecia o seu drama existencial. Ali já era o segundo casamento dessa senhora. No seu primeiro casamento, ela ainda jovem, ela estava com um bom companheiro, feliz, mas ela própria se lançou a aventuras menos dignas, sem o compromisso com o marido, e foi pega em flagrante, o traindo. Inclusive com esse rapaz que ela veio, o amante se tornou o seu novo marido. Primeiro se separou dela, casou novamente e vivia uma vida feliz, tranquila com uma nova companheira. E o Divaldo, sabendo disso, disse: não é de outra existência. O seu erro, que necessita de uma reparação, foi nessa própria existência. Que você se dedique ao melhor para se melhorar e já passar a mudar o destino, a já colher a má semente nessa própria jornada. Então nós vamos compreendendo que a todo momento é momento de plantio e de colheita. A todo momento nós fazemos nossas escolhas. Não é somente no plano espiritual. Porque muitas vezes esse raciocínio, sem dúvida, nos amplia os horizontes. Pois a gente sofre uma determinada enfermidade, uma determinada situação, e vamos remontando a causa, olhando na memória e não vemos onde nós possamos ter errado. O que nós fizemos para merecer tanta dor e sofrimento? Então, se na mesma existência a gente não consegue encontrar a causa, sem dúvida ela vem de uma existência anterior. Mas, e aquelas que é da própria existência? Será que hoje nós estamos sabendo escolher as sementes que estamos jogando na terra agora, no presente? No livro do André Luiz, eu não vou me recordar qual que é o livro. Ele conta um caso de um rapaz. André Luiz, como um verdadeiro repórter do além, ele nos traz a visão de fatos do cotidiano, porém com a vista da espiritualidade. Então André Luiz está ali num centro espírita, está acolhendo os encarnados, mas tem uma multidão de espíritos para ser acolhidos no plano espiritual. E um rapaz lhe chama muito a atenção. É um espírito que um dos braços tem um formato de graveto, como uma árvore, um braço ressecado. Ele fica muito espantado e indaga ao seu mentor ali, um instrutor, o que era aquilo. Então, o instrutor esclarece o drama daquele espírito, que enquanto encarnado, ele teve uma discussão muito séria com o seu próprio pai. E ele deu um tapa no rosto do seu próprio pai. E o pai dele disse: esse braço está condenado. Condenado como um graveto seco.
como um galho seco. Passou algum tempo, ele sofreu um acidente num trilho de um trem e perdeu seu braço. O peso na sua consciência, o remorso daquele ato que ele tenha feito com o próprio pai, fez que, ao desencarnar no plano espiritual, ele sofresse a readaptação, passasse ali pelos umbrais, e ele próprio materializasse um braço como um graveto. Pois ele próprio estava vinculado àquela ideia. No seu íntimo, ele sabia que ele não tinha agido corretamente. Então ele aceitou aquela fala. Bem provavelmente, se seguiria ali no plano espiritual o acolhimento daquele espírito, ele seria amparado como deve ter sido, mas no momento dele plasmar, de modelar o novo corpo físico, certamente teria algum resquício. Poderia ser ali uma expiação para que ele colhesse o seu ato. E também uma prova para que ele fizesse melhor, que ele aprendesse com o próprio erro. Então nós vamos compreendendo a terapêutica divina no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Os benfeitores espirituais sempre estão nos auxiliando. A todo momento estamos plantando e colhendo. O livre-arbítrio prossegue, tanto no campo dos encarnados como nos desencarnados. Como entender no nosso dia a dia o que é uma prova e o que é uma expiação? Em geral, os benfeitores nos dizem que aquela dificuldade que nos aparece, mas nós temos uma certa facilidade de enfrentar, é uma prova. A gente já se preparou para aquilo. Já a expiação é quando a gente já vai para aquele lado da revolta, em que nós não aceitamos aquilo. E aí nós podemos analisar, cada um de nós, as dificuldades que nos atingem. O Emmanuel nos diz no livro Religião dos Espíritos que enquanto encarnados, nós também fazemos nossas escolhas. E ele faz um relato de diversas enfermidades. Então, ele diz assim, as síndromes abdominais, a úlcera gastrointestinais, a pancreatite, desordens renais, irritação do cólon, desastre circulatório, sistema nervoso em colapso. Qual desses aqui, e tem tantos outros que ele relata, que a gente não se identifica? Aqui já é o efeito. Então, Emmanuel diz que a causa está na extravagância na mesa, o excesso alimentar, o álcool, mesmo o álcool brando. Então, aquele beber socialmente, né, também nos afeta. O aborto criminoso e os abusos sexuais, o excesso do sexo sem amor, que causa desequilíbrio. Então essas são as causas, são as escolhas que fazemos. E vamos colher, muitas vezes, na mesma existência ou em existências próximas, em outras reencarnações. Um outro fato ainda, ligado a essa escolha das provas e a escolha das doenças, nos entregamos aos desequilíbrios de ordem emocional. Os ciúmes, a inveja, a avareza, a ira, a vingança e assim por diante.
Ao alimentarmos essas emoções baixas, automaticamente nos vinculamos com espíritos que vibram igual. Quando estamos em desequilíbrio, nos sintonizamos com espíritos desequilibrados. E essa simbiose, essa aproximação desses espíritos aumentam, intensificam as nossas enfermidades. Muitas vezes ouvimos dizer sobre obsessões e acreditamos que o obsediado é aqueles que andam na rua falando sozinho, que estão já com um quadro psicológico muito aparente. Esses sim, estão em quadros mais avançados. Mas muitas vezes a obsessão não nos afeta a razão. Então, nós podemos estar com essas influências negativas se estivermos agindo de alguma dessas atitudes, desses hábitos menos dignos. Fofoca, ira, ciúmes, excesso alimentar, alcoolismo, o sexo sem amor, o aborto criminoso. Isso tudo causa essas enfermidades e doenças que o Emmanuel nos relata. E o nosso pensamento é como se fosse uma frequência de rádio. Num linguajar mais atual, é como se fosse aquela hashtag em que a gente coloca ali, hashtag amor, e clica numa pesquisa sobre amor. Vai aparecer imagens lindas, maravilhosas. Iremos nos vincular com pessoas que também estão procurando pelo amor, pela fraternidade. Agora coloque hashtag acidente, crime, ódio, vingança. Na questão da vingança, se alimentarmos esse pensamento, iremos atrair companhias espirituais que também gostam desse tema, que também desejam vingança. E muitas vezes eles já têm técnicas mais avançadas de executar a vingança. E nessa simbiose passam a nos induzir, vamos dizer, nos soprar ideias. E nessa ligação, as nossas enfermidades aumentam demais. Emmanuel diz que essas más atitudes, más escolhas, ele chama de mercado da invigilância. Olha que curioso. Mercado da invigilância. Pois toda vez que nós estamos invigilantes, nós fazemos escolhas. E essas escolhas têm consequências. Por isso a importância, por isso que Jesus assevera, orai e vigiai. Para que a gente vigie as nossas escolhas. E o efeito de uma escolha boa será bom fruto. Agora, o plantio a gente pode escolher, é opcional. O que nós vamos plantar? A colheita é obrigatória. E Emmanuel diz o seguinte: para essas provas, para essas expiações, para essas enfermidades, para essas dores e doenças, ele diz que tem um único antídoto. Ele não diz um dos antídotos. Ele diz o único antídoto é o bem. Fazendo o bem, espalhando o amor, as bênçãos, nós estaremos altamente, imediatamente, nos blindando
contra o mal que está em nós mesmos. Pois não adianta terceirizar responsabilidades. A doutrina espírita, através da religião, da filosofia e da ciência, nos ensina qual a melhor escolha, qual o melhor caminho, e nos apresenta as consequências para tais. Cabe a nós assumirmos nossa responsabilidade e mudarmos o nosso destino, semeando o bem, espalhando o amor, vencendo aquelas más tendências, aquelas alegrias, as paixões mais primitivas e mais baixas, e passamos já a entrever a alegria do espírito, que é a verdadeira riqueza que nós podemos levar quando desencarnarmos, quando abandonarmos esse corpo grosseiro. Diz: quero saber sobre médium consciente e inconsciente. Existem médiums que não têm consciência de estarem com a influência espiritual. Podemos ver por esse lado primeiro, que é aqueles médiuns em desequilíbrio, uma obsessão, não deixa de ser uma mediunidade. Porém, no livro dos médiuns, se diz também sobre o médium consciente e inconsciente no ato da mediunidade, seja pela psicofonia, pela psicografia. Então tem médiuns que no momento do transe, eles conseguem compreender a mensagem que está ali escrevendo, que está passando, e ele assimila. Outros não. Outros, de forma inconsciente, servem de instrumentos, mas num transe em que, embora ele nunca perca o controle de si, sempre está no controle ali do que vai ocorrer, muitas vezes o inconsciente não tem acesso naquele ato, o que está sendo passado por ele, seja em qual tipo de mediunidade for. Se uma pessoa tem algum filho com deficiência, é prova ou expiação? Pode ser um ou outro. Tem espíritos que têm vários graus de deficiência, né? Mas vamos dizer ali uma deficiência mental. Espíritos que tiveram uma inteligência muito grande numa existência, foram espíritos muito inteligentes e vieram ali para ajudar no progresso. Porém, usaram da sua inteligência apenas para benefício próprio, para satisfazer os seus desejos, para manipular, para espalhar o terror, o ódio. Pois nós vemos essas criações aí de bombas, aparelhos de guerra moderno para executar o próximo. São de mentes inteligentes. Agora, o voo do progresso, da evolução, Emmanuel nos diz que dá através de duas asas: a moral e a intelectual. Se avançamos somente em intelecto, não vamos progredir muito em equilíbrio, pois não saberemos fazer boas escolhas morais. Então é necessário que avancemos nos dois aspectos. Aí, retomando, esse espírito que usou mal da inteligência, ele próprio vem espiar numa próxima uma limitação mental, para que ele possa ali
dar valor para as bênçãos, para as oportunidades que Deus coloca em nossas mãos. Agora também tem a questão da prova, o Espírito pode pedir para vir nessa situação. Muitas vezes vamos dizer que ele tem um compromisso com um círculo de espíritos, um círculo ali familiar. E ele deseja muito auxiliar, despertar naquela família o amor, a fraternidade, a união. E ele próprio pede como prova vir nessa condição, com essa deficiência. Já não é uma expiação, mas ele pede como prova, para que ele teste até que ponto ele está realmente engajado, até que ponto ele está realmente comprometido em abrir mão da sua própria alegria para a alegria dos demais, para que aquela família se una juntos em fraternidade verdadeira para amparar, que é que muitas vezes ocorre ao redor de crianças, pessoas com deficiência. Há uma união para a fraternidade. Não pode ser os dois. Eu estou passando por várias provas. Como saber o que eu tenho que melhorar? Para toda pergunta, a resposta é o amor. Às vezes a gente fica querendo procurar respostas precisas para cada dificuldade que nos afronta, que chega até nós. Mas Jesus diz, né? Que a gente faça ao outro o que gostaria que nos fizesse. Que a gente ame o próximo como a nós mesmos. E Emmanuel nos diz que o único antídoto é o bem. Então, não precisamos muitas vezes averiguar profundamente o que será que nós fomos em outra existência, o que nós fizemos. Se a gente tem uma dificuldade e não encontramos a causa nessa mesma existência, independente do que foi feito, nós devemos pagar o mal com o bem. Se o mal nos atinge, retribuamos com o bem, com a fé, com a persistência. E aí sim, quando desencarnarmos e retornarmos para a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, que é a verdadeira vida, é a vida do espírito, e não essa matéria grosseira e transitória, iremos saber se nós cumprimos nossa meta, o nosso plano reencarnatório. Poucos são os espíritos chamados espíritos completistas, que são aqueles espíritos que vêm com uma tarefa e completa na sua integridade. Se a gente cumprir a nossa de forma parcial, já podemos ficar muito alegre, porque muitos ainda são espíritos estacionários. Richard Simonet vai nos esclarecer sobre essa questão. O expositor já desencarnado, Richard Simonet, que é muito grande a legião de espíritos encarnados que estão na condição de estacionários. Nós encarnamos, ficamos inertes, inativos, não fazemos o bem. A dificuldade que nos chega, se nós não aceitarmos, não o fato de não querer melhorar aquela situação, mas se a gente se revolta com Deus, a gente perde a oportunidade de aprendizado. E voltamos para o plano espiritual quase que como chegamos. E os espíritos, que se comunicou vários deles com Chico Xavier, diz, na sua grande maioria, que
o maior sentimento ao retomar a lucidez no mundo espiritual é o sentimento de tempo perdido. Passamos uma existência quase que completa, inteira, se dedicando a situações corriqueiras e banais para o espírito. Aquilo para que quando nós estamos encarnados parece que é o foco da nossa existência, é a meta, é o grande objetivo, não passa de uma criança com um brinquedo e logo, logo é obrigada a abandonar e não ter o seu devido valor espiritual ali. Passando por várias provações, espero crescer e aprender espiritualmente com elas. Não é fácil. A mágoa, a decepção me enfraquecem, mas sigo com fé e esperança, que eu siga fazendo o bem e a caridade e, enfim, possa fazer a reforma íntima que tanto preciso. Poder ajudar o próximo com a mediunidade. Luz e paz para todos. Muita luz, Cláudia. Exatamente, né? Muito bonito o seu relato. E poucos são os espíritos chamados espíritos missionários nesse mundo de provas e expiações. A grande maioria tem os seus resgates a ser feito. E todos nós iremos passar por dificuldades. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Então, Jesus não nos fez promessas, não nos iludiu. Se nós vamos ter dificuldades até o nosso desencarne, que possamos encarar da melhor forma possível, que possamos ver essas dificuldades pelo aspecto terapêutico, o bem que fará e faz ao nosso espírito imortal. O Haroldo Dutra nos diz de uma moça que desencarnou e no plano espiritual ela relata todo o seu sofrimento que ela teve na Terra. Um marido egoísta, incompreensível, filhos que desencarnaram primeiro que ela e uma série de dificuldades. A pessoa que ouvia ficou assim, né, estarrecida. Isso ela relatando no campo espiritual, ela já tinha desencarnado, né? Relatando a sua última existência. E aí no final ela conclui: porém, se eu soubesse que encarar com coragem todas essas dificuldades iriam me fazer tão bem quanto tem me feito aqui no plano espiritual, eu teria pedido o dobro de desafios. Que a gente possa encarar nossa dificuldade com essa visão terapêutica. O espírito não deixa de existir quando abandona o corpo físico. Que nós possamos, ao chegar no plano espiritual e reavaliar a nossa existência, estar alegre, contente de termos cumprido a nossa tarefa. Não diria missão, como um missionário que tem um compromisso ali com grandes espíritos, mas a nossa tarefa, aquela nossa missão no lar. Que possamos converter no convívio daqueles que estão mais próximos de nós algemas de ódio em laços de amor. Como é recebido no mundo espiritual policiais que tiram vidas. O Allan Kardec, é muito interessante que todos nós possamos estudar as obras de Allan Kardec. E Allan Kardec faz essa pergunta para os benfeitores espirituais. E aquele o soldado que é enviado à guerra e tem o dever de eliminar e exterminar o outro?
ainda estamos nesse grau evolutivo da Terra. Ainda é necessário que necessite de uma segurança, ainda que muitas vezes dolorosa, mas é uma segurança para a sociedade, a dos policiais, que muitos acabam tendo que, na sua função, eliminar vidas. Mas é levado em consideração a sua tarefa. Pois ali, a não ser em casos excepcionais, né, não tem um ódio gratuito pelo outro. Bastaria estar sem a farda, em posições diversas ali, que se veriam como irmãos, que esse é o caminho, é para lá que temos que avançar, nos vermos todos nós como irmãos em Cristo. Mas é levado em consideração e no plano espiritual a sua consciência não pesa, Deus não os pune, digamos assim, pelo ato. É um ato da sua função quando a função é cumprida no rigor da lei que foi determinada. Entre riqueza e pobreza, penso que a mais difícil seja a riqueza. Entender que aquele dinheiro ganho não seja todo seu, mas sim para ajudar as pessoas. Penso serem poucos que passam nesta prova. Correto? É uma prova, como a gente disse até no início, é uma das provas mais difíceis, porque traz facilidades. E se não estivermos vigilantes, aqueles que têm a prova da riqueza, vai se fechando cada vez mais no seu eu, no seu ego. E aí, a meta de vida passa a ser aumentar, duplicar, aumentar mais patrimônio. Enquanto que a do pobre é da resignação, a da miséria é da resignação, da aceitação das leis divinas. O espírito Irmão X, que é o pseudônimo de Humberto de Campos, relata o caso de muitos pais com recursos financeiros ensinaram aos seus filhos como multiplicar, como investir, como produzir, como dobrar o seu patrimônio, triplicar o seu patrimônio, e desencarnam. E a sua surpresa, a sua lamentação no mundo espiritual é ver os seus filhos brigando pela divisão. Muitos até no velório já iniciam o assunto da partilha dos bens. E só naquele momento o espírito se dá conta do erro, do equívoco. Pois ele próprio tenta chegar próximo ali dos entes queridos e influenciar para o amor, para a fraternidade, para o caminho do bem, mas estão surdos para tais ensinamentos. Pois a função dele enquanto encarnado não era de ensinar, multiplicar os bens, o patrimônio, o investimento, pois Jesus nos ensinou qual é o melhor investimento. É a alegria que nós fazemos para o outro. A alegria no outro é a alegria em nós. Pois a riqueza espiritual, o ladrão não rouba, a ferrugem não corrói. Não é isso que Jesus nos ensina? Que nós possamos ensinar e vivenciar as verdades sublimes espirituais, para que não venhamos a nos arrepender, pois também somos responsáveis por aqueles espíritos que nos cercam. Nós ensinamos e aprendemos com eles. E, de fato, a prova da riqueza é a mais difícil.
desencarnamos, como fica a aparência do nosso espírito? Ficamos parecidos como éramos em vida? Muito interessante. O espírito, ao desencarnar, vamos tomar por análise aquele espírito já equilibrado no plano espiritual, já readaptado à verdadeira vida ali. Ele próprio consegue modelar o seu perispírito, o seu corpo espiritual. Então ele pode escolher a aparência que ele vai se apresentar ali. Se é uma aparência mais madura, da última existência, se é a aparência dele já numa fase mais jovial da última existência. Em muitos casos, há espíritos que vão visitar outros espíritos que se encontraram em existências anteriores e ele, através da força do pensamento, consegue voltar ali para aquela modelagem para se fazer reconhecido por aqueles que estão próximos. Um fato muito interessante também, no livro através da médium Vera Lúcia Marizek e o autor espiritual Antônio Carlos, no livro Flores de Maria, descreve o desencarne de várias crianças. E essas crianças ficam numa colônia espiritual, num setor para as crianças ali da faixa etária dela. E tem um espírito, já com um grau de evolução muito experiente, que se dedica em auxiliar aqueles recém-desencarnados. Interessante a estratégia desse espírito, porque ela escolheu se apresentar com a fisionomia e os aspectos de uma criança de 10 a 12 anos, para que aqueles que, assim que desencarnam, aquelas crianças, sentisse a reciprocidade, sentisse o afeto, e ela conseguisse ali conduzir, consolar e esclarecer com maior eficácia. Então ela própria mantinha uma aparência espiritual de uma criança, mas com conhecimentos muito avançados para poder servir. Num primeiro momento, muitos pensam que é obra de ficção. Muitos casos que o André Luiz trouxe, às vezes, algumas pessoas têm dificuldade em aceitar. É compreensível. Mas os espíritos dizem que o mundo terreno é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Então, no plano espiritual, há técnicas que estão no plano espiritual muito mais avançados. Aqui a gente ainda vive de modo grosseiro. Tenho uma tia alcoólica. Ela bebe tudo, perfume, álcool 70, álcool em gel, tudo. Tudo que tem álcool, eu fico pensando que espírito é esse? Ela pediu para vir assim? Não. Deus, Jesus, os bons espíritos, usa a terapêutica do amor e do bem. Ninguém tem a missão, a tarefa, a prova de ser mal, de causar mal para si e causar mal para os outros. Então, o que deve ser feito, o que deve ser levado em conta é a responsabilidade da pessoa. Pode ser que foi uma prova? Pode ser que tenha sido uma prova. Aquele que tenha tombado no alcoolismo, numa outra existência, foi resgatado, ficou um tempo no plano espiritual se preparando, auxiliando grupos,
de pessoas desejosas de vencer esse vício, se melhorando. Aí podem pedir a prova. Eu quero vir num meio em que eu seja bastante testado, em que eu tenha a oportunidade de ingerir o álcool, para que eu prove para mim mesmo que eu venci. E pode ser que tombe, que não se preparou tanto, que não tenha conseguido tanta estrutura para vencer esse vício, essa má tendência. Aí sim podemos olhar por esse lado. Mas nenhum de nós tem a missão, tem a tarefa de sofrer. Mas nada está perdido. A todo momento podemos recalcular nossa rota, nos esforçando em vencer os vícios. E Joana de Ângeles diz que não se deve combater um vício diretamente. Devemos ter a estratégia de substituir hábitos, pois o vício é um mau hábito executado repetidas vezes. Que possamos substituir maus hábitos por bons hábitos. Agora, aqueles que se cercam de uma pessoa nesse estado de alcoolismo, pode-se, né? Sugere-se que faça orações, faça evangelho no lar, vá a uma casa espírita, coloque o nome da pessoa para tratamento espiritual à distância, convide-a para fazer parte de um grupo de alcoólico anônimo. Tivemos aqui conosco o psicólogo Jesus, especialista na questão de dependência química, do alcoolismo. Ele tem uma experiência muito vasta nesse campo que aconselha que o familiar passe a frequentar o grupo de alcoólico anônimo, mesmo que aquele alcoólatra não queira ir num primeiro momento. Então, se de fato nós desejamos auxiliar aquele que está tombando num vício, nós temos a ferramenta. Buscar auxílio psicológico, medicamentoso, se for o caso, e também espiritual, através de orações e amparo.